Olá, minha gente querida! Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Bárbara. Concursos da Educação Física, como todos os vídeos aqui desse canal, o foco é conteúdo que vai te direcionar, vai te ajudar a ser aprovado nas provas de Educação Física, se tornar concursado, materiais e equipamentos nos concursos em Educação Física. O que é cobrado quando aparece esse conteúdo? Duas possibilidades. Primeiro, dentro dos conteúdos da Educação Física, quais são os materiais e equipamentos que são indispensáveis ou são utilizados? E uma segunda possibilidade é quando a gente está falando de avaliação física, que na avaliação física também existem principalmente os equipamentos que são necessários para que os testes sejam realizados. Conteúdos da Educação Física, o que a gente tem de conteúdos? Então vamos lá fazer a revisão. Vem comigo, pensa junto comigo quais são os conteúdos da Educação Física. Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e práticas corporais de aventura, se a gente está usando como referência a BNCC. E aí, quando a gente vai trabalhar com esses conteúdos, a gente precisa de materiais e equipamentos, né? Quais são eles e quais são as discussões que a gente tem, que os diferentes autores fazem, que são cobrados nos concursos? Então, o que a gente precisa entender sobre isso? Primeiro, precisa de materiais e equipamentos, né? Então, se eu vou trabalhar com práticas corporais, que, embora o corpo seja central, a gente também precisa de materiais e equipamentos. Só que a realidade é que nem sempre a gente tem as melhores condições ou qualquer condição nesse sentido. Então, a realidade é que nem sempre tem um material que seja oficial ou que seja dentro das características daquela modalidade. Então, por um lado precisa, nem sempre tem, e aí por outro, mesmo assim, as aulas precisam acontecer. Essa justificativa, né, de que por não ter o material ou não ter o equipamento eu não posso fazer aula, isso é incorreto. Então, por exemplo, se uma alternativa na prova disser alguma coisa nesse sentido, é falso. Então, é preciso ter adaptações, utilizar de materiais alternativos, e isso é algo que, de modo geral, todos os professores sabem. Às vezes a gente aprende até na faculdade que materiais alternativos podem ser feitos se não tiver aquele material em específico. Só que aí também a gente vai ver que tem alguns autores que eles vão dizer que tudo bem, vamos nos adaptar, mas a gente tem que lutar para buscar ter esse respeito e buscar que tenham-se melhores condições para trabalhar os conteúdos da Educação Física. Então, isso é um aspecto bem importante que a gente precisa considerar nesse assunto. E aí, eu trouxe aqui uma citação do Nelson Carvalho Marcelino, que é um autor da área do lazer, e ele fala o seguinte, ó: é preciso, né, utilizar os parcos que lhes são destinados. O que são parcos, né? Os poucos recursos que temos, aliados a soluções alternativas da própria comunidade local. O que não significa de modo algum deixar de exercer pressão para obtenção de recursos do poder público. Então, beleza, aula de Educação Física, a gente é criativo, a gente se adapta, a gente usa materiais alternativos? Sim. Agora, não vamos deixar de pressionar para termos melhores condições de fazermos o nosso trabalho e darmos melhores condições para os nossos alunos também. Então, essa discussão, né, é algo que pode aparecer nos concursos também. Então, não é uma coisa de, nem no sentido de dizer não temos materiais, então não vamos fazer aulas e a gente sempre vai usar material alternativo e é assim que vai ser e pronto, acabou. Não. Se tiver alguma discussão, se a questão falar alguma coisa nesse sentido de buscar melhores condições, conforme o autor, né, mas de modo geral vai ser considerado como verdadeiro. E isso vale para os conteúdos da Educação Física e também para os conteúdos do lazer. Então tá aí mais um tema que pode fazer relação quando a gente estiver falando de como esse conteúdo pode ser cobrado nos concursos. Vamos falar dos conteúdos em si. Brincadeiras e jogos. Primeiro, a gente tem o brinquedo e o jogo simbólico, né? O faz de conta. Isso aparece nas discussões, nas classificações, né? Do que é brinquedo, do que são jogos. E aí a gente tem o jogo simbólico, que é o faz de conta. Então, as crianças, principalmente, elas brincam de faz de conta. E aí, nesse faz de conta, ela vai dizer que ela vai pra lua, que ela vai entrar num foguete. E você não precisa ter um foguete ou, de fato, ir pra lua. Por isso, simbólico, porque você tem o símbolo e você cria as histórias
histórias, você cria a brincadeira e as crianças criam as brincadeiras sem ter o recurso material exatamente igual àquele. E aí, quando a gente fala de trabalhar de uma educação mais integral, e aqui eu tô usando como referência o João Batista Freire, quando ele fala de educação de corpo inteiro, que vai trabalhar muito essa questão de brincadeiras e jogos, né, principalmente com as crianças mais novas, e vai trazer a ideia de jogo simbólico do faz de conta. Ele fala que a gente, como educação física, né, precisa buscar materiais variados, e isso é muito importante. Essas variações de peso, de tamanho, de forma, de cor, porque isso dá diferentes estímulos para as crianças. Então, mesmo que o material não seja o brinquedo caro ou, né, alguma coisa muito sofisticada, que o material que for utilizado tenha variações, porque isso dá diferentes estímulos e diferentes possibilidades de criação por parte da criança, do trabalho com imaginação. Falando desse aspecto em que eu tô priorizando a imaginação, o simbólico, a capacidade de criação da criança, valorizando esse aspecto a partir da brincadeira, que muitos materiais podem ser utilizados pela educação física. E o próprio João Batista Freire, lá nesse livro que eu falei, o Educação de Corpo Inteiro, ele vai citar como utilizar esses materiais e diferentes brincadeiras que podem ser realizadas com esses materiais. Então, por exemplo, pneus, caixa de papelão, diferentes tipos de lata, garrafa e copo plástico, bastão de madeira, sacos de estopa, tampinha de garrafa, jornal, aro, saquinho de areia. Então ele vai citando vários exemplos e ele vai mostrando, inclusive, como é possível fazer brincadeiras, né, utilizando desses materiais. Aí, falando de ginásticas, lutas, danças e práticas corporais de aventura, o que cai quando tem relação com essa coisa de materiais e equipamentos, né? Um aspecto, especialmente falando de ginásticas e práticas corporais de aventura, em alguns casos de lutas também, é a inexistência dos equipamentos. Então, raríssimas escolas tem qualquer equipamento de ginástica artística. Qualquer um dos saltos sobre a mesa, do solo, né, com o tablado, das barras paralelas e assim por diante. Então, os equipamentos de ginástica artística são raríssimas as escolas que têm. Isso significa que eu não vou trabalhar ginástica? Não! Vai sim se trabalhar ginástica, mesmo que os equipamentos não estejam disponíveis. A mesma coisa práticas corporais de aventura. Ah, professora, como que eu vou trabalhar rapel, né, se na minha escola não tem um espaço para fazer rapel? Isso não significa que o conteúdo práticas corporais de aventura não vai ser trabalhado. Então, sempre que estiver falando de ginástica, lutas, danças e práticas corporais de aventura, essa questão do material e dos equipamentos, ela é importante, é algo a ser considerado, mas não ter não significa que não vai ser trabalhado. As questões de concurso batem muito nessa tecla, e sempre que falar que não tem como trabalhar um desses conteúdos porque não tem equipamento ou não tem material, isso é uma alternativa falsa.